Olá, meus amigos do canal PR Elias Soares Oficial. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal. E desta vez, um tema instigante, polêmico e aparentemente contraditório. A questão é, se Elias e Enoque subiram ao céu de acordo com a Bíblia Sagrada, conforme está registrado em Gênesis capítulo 5, versículo 24 e 25, e também 2 Reis capítulo 2, versículos 9 a 11, e Hebreus capítulo 11, versículo 5, como entender o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo de número 13. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Assim diz o texto sagrado: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ora, ao mesmo tempo que Gênesis 5, 24 e 25, e também 2 Reis capítulo 2, 9 a 11, e Hebreus 11, 5, afirmam categoricamente que Elias e Enoque subiram aos céus, Jesus parece contradizer essas afirmações aqui em João 3,13, quando ele diz que ninguém subiu aos céus senão o Filho do Homem, que é ele mesmo. E agora, como explicar esta questão à luz desse texto de João 3,13, onde Jesus faz esta afirmação aparentemente contraditória? Bom, você já me conhece, eu sou o pastor Elias Soares e este é o seu canal PR Elias Soares Oficial. Antes de continuarmos o nosso vídeo, eu quero convidá-lo a compartilhar os nossos vídeos, a deixar o seu comentário, o seu like, ativar as notificações e ainda mais, se você ainda não está inscrito no canal, por gentileza, queira se inscrever. Dá essa forcinha para nós aí, tá bom? E se quiser, pode visitar a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Bom, de volta ao nosso vídeo, como é que vamos trabalhar esta questão? As grandes questões aqui inseridas é a seguinte. Ora, ao dizer que ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem, que desceu dos céus, ou melhor, que está no céu, que é ele mesmo, o Senhor Jesus, a grande questão é, Jesus estaria se contradizendo? Será que Enoque e Elias realmente não subiram aos céus? Jesus está contrariando a sua própria palavra quando as passagens em apreço, que é Gênesis 5, 24 e 25, 2 Reis 2, 9 a 11 e Hebreus 11, 5, afirmam categoricamente que Elias e Enoque subiram aos céus. Agora vem Jesus em João 3,13 dizendo que ninguém subiu aos céus. E agora, como explicar? É lógico que os céticos vão tomar essas questões para tentar dizer que a Bíblia está em contradição. Mas como podemos explicar isso? Será que ninguém subiu aos céus? É claro que subiram. E nós vemos as afirmações nas referidas passagens onde tanto Elias quanto Enoque subiram aos céus. Mas o que é que Jesus estava querendo dizer então, quando ele disse que ninguém subiu aos céus? Se ele não estava querendo contrariar a sua própria palavra, não estava apresentando uma aparente contradição ao afirmar que ninguém subiu aos céus, quando tanto Gênesis quanto 2 Reis e Hebreus afirmam que Elias e Enoque subiu aos céus, o que é que ele estava querendo dizer com isso? Bom, é importante salientarmos que Jesus está aqui num diálogo secreto com Nicodemos, porque Nicodemos foi ter com Jesus de noite para não se identificar, porque ele era um grande rabino, um doutor da lei, e para ele não pegava muito bem. Então ele vai até Jesus levantar alguns questionamentos. E nesse diálogo, Jesus apresenta um tema relevante da fé cristã, que é a regeneração, mostrando para ele que sem o novo nascimento, sem a regeneração, ninguém pode ver a Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus. É importante salientar que para Nicodemos entender essa verdade espiritual estava muito difícil, porque todo o nascimento que ele conhecia era um nascimento natural.
Um filho nascendo do ventre, do útero de uma mãe, de forma natural. Mas nascer de novo, tanto é que ele diz, como pode um homem sendo velho tornar ao ventre de sua mãe e nascer outra vez? Então perceba que ele tinha muita dificuldade para entender isso e estava tendo dificuldade para aceitar isso. E então Jesus, no decorrer do discurso, no versículo de número 13, ele afirma de forma categórica: ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem. Em outras palavras, o que eu estou ensinando para você aqui não é fruto da imaginação humana. Ninguém foi até o céu e trouxe a revelação para você, Nicodemos. O que eu estou trazendo para você é fruto daquilo que eu vi, que eu ouvi, eu sei. Em outras palavras, eu sou Deus. A minha origem é o céu e ninguém subiu aos céus. Quando ele diz isso, é porque na tradição rabínica, na tradição judaica, havia uma crença que Moisés, veja só, quando ele esteve pela segunda vez no Monte Sinai, em que o seu rosto resplandeceu de modo tal que os filhos de Deus os filhos de Israel não podiam olhar para a sua face e, portanto, ele teve que colocar o véu porque o seu rosto resplandecia. Eles acreditavam que Moisés não foi apenas no topo do Sinai, ou mais precisamente, de acordo com os geógrafos estudiosos, no Gebal Musa, mas o próprio Sinai foi tirado da terra e levado para as regiões celestiais. E, portanto, Moisés esteve lá no céu. E para alguns deles, Moisés chegou até a se tornar um ser quase que celestial, quase que divino. Então Jesus está quebrando esse paradigma, essa crença, essa lenda da tradição rabínica. E é importante que eu estou com uma obra aqui, de um autor, é o Adolf Reutemann. Adolf Reutemann, a Bíblia, Exegese e Religião. Aqui na página 65, ele traz um relato bem interessante. Ele vai falar sobre a ascensão ao céu e a transformação de Moisés. Olha que curioso. No entanto, uma antiga tradição rabínica propôs uma interpretação altamente ousada, segundo a qual o encontro de Deus com Moisés não ocorreu na terra, mas no céu. O Monte Sinai se tornara uma montanha celestial. Aí ele vai apresentar aqui essa tradição rabínica. A sexta descida foi quando baixou ao Sinai, como está escrito: o Senhor desceu ao topo do Monte Sinai. Êxodo 19, 20. No dia 6 de Sivan, o santo bendito seja, se revelou a Israel no Monte Sinai. O Monte Sinai foi arrancado do seu lugar, e os céus se abriram. O topo da montanha penetrou nos céus, e o arrafel, que em hebraico é nuvem, cobriu o monte. O santo, bendito seja, estava sentado no trono, com os pés firmes no arrafel, como está escrito. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos pés. Segundo Samuel 22, 10 e Salmo 18, 9 é a citação que ele faz. Nos capítulos do Rabino Eliezer, no 41, 1. Aí ele continua: apesar da óbvia fantasia presente nesta tradição, esta daria a entender que, junto com a montanha, Moisés também havia ascendido ao céu para encontrar-se com Deus no templo celestial e receber ali a Torá. E como sugerem algumas fontes antigas, na ocasião de sua subida ao Monte Sinai, Moisés havia se transformado em um ser divino, como estabelecia a Peshita de Ravi Kahana. Moisés, homem de Deus, Deuteronômio 33, 1, um homem quando subiu às alturas, um Deus quando desceu à terra. Olha só. Então veja que havia toda uma fantasia em torno de Moisés. E o que Jesus está querendo é mostrar para Nicodemos, que estava com dificuldade de aceitar o que Jesus estava dizendo, mostrando o seguinte: olha, ninguém subiu ao céu para apresentar para você o que eu estou apresentando. Então, esse ensino era próprio de Cristo. Então ele quebra com isso também essa tradição que estava muito presente na mente deles, que Moisés subiu ao céu para trazer uma revelação. E ele está mostrando: ninguém subiu ao céu para trazer nenhuma revelação. Esta revelação eu estou trazendo, sou eu mesmo
que é o Deus encarnado. Então Jesus está quebrando ao mesmo tempo uma tradição rabínica, um paradigma. E com isso ele não está negando o fato de Elias e Enoque terem subido aos céus. Porque senão ele estaria criando aqui uma gritante contradição bíblica. Portanto, Elias e Enoque subiram aos céus? Sim. Quando Jesus diz que ninguém subiu aos céus, ele está simplesmente rebatendo uma tradição, uma fantasia, como o próprio autor disse, daquilo que estava na mente judaica, de que Moisés ou alguém havia subido aos céus para trazer alguma revelação. Então Jesus, em hipótese alguma, está aqui afirmando que ninguém subiu aos céus, por quê? A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus não tem contradição. Deus não mente. E ali, principalmente, nesses 3 textos, há uma afirmação categórica de que Elias e Enoque subiram aos céus. E não Moisés, como pensava a tradição rabínica. Moisés não subiu aos céus e nunca esteve nos céus. Ele foi sim aos céus, mas incorpóreo, não com corpo de carne. Porque a Bíblia diz que Moisés morreu e o Senhor o sepultou. E como sabemos que a alma é imortal, a sua alma ascendeu ao paraíso. A sua alma ascendeu ao céu. Existem até algumas lendas, tradições, como por exemplo a ascensão de Moisés, a tradição dos 12 patriarcas, se eu não me engano, que dizem que Moisés foi assunto aos céus, mas sem morrer. Como também Flávio Joséfos chega a propor que nos livros sagrados é dito que ele morreu, mas que na verdade ele foi assunto aos céus, que ele não experimentou a morte. Mas isso é pura especulação judaica. A Bíblia não afirma nem que ele ressuscitou e nem tampouco que ele ascendeu aos céus corporalmente. Ele não subiu para trazer nenhum ensino aqui. Todo o ensino que Moisés trouxe para o povo hebreu, para nós, para o povo de Deus, partiu ali do Monte Sinai, que de acordo com Gálatas foi entregue por intermediação de anjos. Muito obrigado por ter estado conosco até esse momento. Como você pode ver aí atrás, eu estou na minha velha biblioteca. Aqui tem alguns livros muito antigos, tem algumas apostilas, alguns escritos, e hoje eu trouxe aqui pela primeira vez a minha velha biblioteca. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui bem perto do paraíso, os pássaros estão cantando de uma forma assim linda e maravilhosa. Um abraço.